Ei, gente, tudo bem? Eu sou a professora Paula e o tema da nossa aula de hoje é o Segundo Reinado. Esse longo período da nossa história começou em 1840 e foi até 1889. Foram quase 50 anos de governo do Dom Pedro II. Mas quando eu falo Dom Pedro II, qual imagem vem à sua cabeça? Essa primeira, a segunda ou a terceira? Provavelmente a primeira imagem de um rei mais velho e cansado é a que vem à sua cabeça, mas ele começou a governar com 14 anos, ou seja, nem sempre ele foi esse velhinho. Justamente por ter assumido o trono muito novo, a maioria das representações do imperador mostrava essa sua figura mais velha, para parecer mais experiente e capaz de reinar. Para entender por que ele assumiu o governo tão novo, é legal a gente recordar a aula anterior. Lembra das revoltas regenciais? O Brasil já tinha começado a se organizar como um Estado, mas a nação brasileira ainda precisava ser construída, e várias regiões do Império tentaram se emancipar. A saída encontrada para resolver isso foi adiantar a maioridade do monarca para que ele assumisse o governo. Por isso, aos 14 anos, Pedro II do Brasil foi aclamado imperador. Esse episódio ficou conhecido como Golpe da Maioridade. Politicamente, o Segundo Reinado foi um tempo de estabilidade. Apesar de não existir um projeto nacional de Estado, apenas um projeto de interesse das oligarquias, existiam dois partidos, o liberal e o conservador, que, em resumo, não tinham diferenças ideológicas. Na verdade, eram apenas concorrentes do poder, tanto dos ministérios, nomeados pelo imperador, quanto da Câmara dos Deputados, que eram eleitos pela população numa votação que era bem fraudulenta. Apesar das eleições, o poder estava concentrado nas mãos de Dom Pedro, porque, com o poder moderador, ele poderia trocar os seus ministros e dissolver a Câmara sempre que sentisse esse controle ameaçado. Na economia, o café despontou como principal produto de exportação, responsável por grande acúmulo de riqueza. A produção cafeeira iniciou-se com grande força no Vale do Paraíba Fluminense, por condições geográficas favoráveis. O plantio e a exploração desenfreada da terra levou a um rápido esgotamento dos solos no Rio de Janeiro. Amparado pelos barões do café, como eram nomeados os grandes fazendeiros dessa época, essa produção se ampliou para o sul de Minas e principalmente para São Paulo. Lá, na terra roxa, que era um tipo de solo mais fértil, propiciou o aumento em larga escala da produção. Além disso, produtores da região investiram em técnicas avançadas de plantação e colheita. Outras transformações aconteceram em decorrência da produção cafeeira. A ferrovia, que era usada para tirar o café do interior e levar até os portos, foi uma das grandes conquistas. As estradas de ferro, além de baratear o transporte do café, facilitou as viagens, levando os cafeicultores da fazenda até a cidade e começando aí um lento processo de urbanização. De início, a mão de obra era essencialmente escravizada, mas aos poucos outra realidade foi se desenhando. Com o declínio cada vez maior do número de escravizados, a transição para a mão de obra livre começou pelas fazendas do Oeste Paulista. No começo, os imigrantes europeus vieram através de uma parceria com os fazendeiros, que pagavam a viagem e forneciam a eles terra e mudas para plantio. Para pagar essa dívida da viagem, os imigrantes destinavam 50% da sua produção para os fazendeiros. Esse sistema não funcionou porque as dívidas eram cada vez maiores e quase impagáveis. Depois desse fracasso, o próprio governo federal começou a estimular a vinda de europeus para o Brasil, por vários motivos. Porque os escravos não eram mais suficientes para a lavoura, porque os ex-escravizados não eram vistos pelos fazendeiros como dignos de receber salário e ter direitos. Também porque os trabalhadores livres já tinham outras formas de subsistência e não estavam tão interessados assim no trabalho assalariado. E principalmente porque a imigração era vista como uma possibilidade de embranquecer a população brasileira. Essa teoria do branqueamento
baseada no darwinismo social, defendia que a maioria da população brasileira, compostas por mestiços, era um problema. Para progredir, o Brasil deveria se tornar um país mais branco. Para alguns pensadores dessa época, caso a imigração fosse estimulada, até os anos 2000 não haveriam mais negros no Brasil. Essa foi a nossa primeira parte sobre o Segundo Reinado. Na próxima aula nós faremos atividades e semana que vem a gente tem a segunda parte do tema. Até!